Amigos, queridos irmãos, hoje, dia 19 de janeiro, segunda-feira, reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem fazer jejum. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo, de pano novo, numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nós temos o relato de Marcos, e diz que a lei pede para que é preciso jejuar 2 vezes por semana. Mas os discípulos de Jesus trabalhavam muito e pela missão, ao lado do Mestre, precisando se nutrir, e não faziam jejum. Por isso eram criticados pelos fariseus. Jesus, criativo, responde a eles e utiliza no livro de Eclesiastes, que diz: há um tempo certo para realizar cada coisa. E enquanto o noivo, que é Jesus, estiver no mundo, o tempo é de festa. O tempo é de alegria, mas após sua morte haverá um momento de tristeza. Então será o tempo de jejum. Mas o Senhor ressuscitará e permanecerá ao lado deles eternamente. Então haverá um tempo de alegria, será um tempo de alegria, um tempo de festa. Então, queridos irmãos, há uma grande novidade nesse texto para nós, que não se pode ser contida de forma alguma, principalmente em uma vasilha ou uma roupa velha. Então, hoje somos chamados a transformar o nosso ser em pessoas novas e que recebe a palavra de Jesus, o seu santo evangelho, e renova todo o seu ser. E também suas ações, o seu corpo, todo o seu ser se torna novo, se torna nova. Então hoje somos chamados sempre a renovar nossas ações, as nossas intenções, a nossa mente, as nossas palavras, tudo deve ser renovado, principalmente quando ouvimos a palavra de Jesus Cristo, quando ouvimos dele uma missão, algo a ser praticado em nossas vidas. Então, se eu recebo uma coisa nova de Jesus para resgatar a minha vida, transformar a minha vida, mudar a minha vida e não mudar minhas ações, esse testemunho não será afirmado. O testemunho nosso de Jesus Cristo vem em nossas ações e nossas atitudes segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo a boa notícia que Ele coloca em nosso coração. Então hoje, queridos irmãos, nos preparando já para a Páscoa e também ouvindo os evangelhos, toda a palavra, anunciando esse Jesus que está presente no meio de nós, e Ele está presente porque Ele já ressuscitou. Então para nós tem que ser alegria, tem que ser festa. Então que no momento difícil, que no momento de problemas que tenhamos, que precisamos vencer, trabalhar e batalhar, vamos buscar a nutrição que precisamos em Jesus, o alimento que precisamos em Jesus, para que as festas realmente sejam permanentes em nossas vidas, as alegrias também sejam imensas em nossas vidas, porque estaremos a caminho da salvação. Então hoje somos chamados, queridos irmãos, em sermos mulheres novas e homens novos, cheios da palavra de Deus, cheios da boa notícia em nosso coração. Então precisamos propagar isso no caminho que passamos, a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, essa boa notícia de que Jesus nos nutre e Ele está no meio de nós, Ele vive ao nosso lado,
Então vamos ser felizes, mesmo com todas as dificuldades. Vamos ter fé em Jesus, porque Ele transforma toda a nossa vida em vida nova, em oportunidades novas. Então é momento hoje de alegria e de festa, porque Jesus está no meio de nós. Tenham todos vocês uma boa segunda-feira na graça de Deus e uma boa semana também.